estudantes do 7º ano. Aqui está a continuação do nosso capítulo 8, tá bom? A gente está falando sobre a região norte, ok? Então eu peço para vocês acompanharem prioritariamente no livro didático de vocês, certo? Na página 140, o tema 4, que está intitulado Os Recursos Minerais. Logo, eu dei um destaque, né, utilizando, é lógico, o texto do livro de vocês, né, dei esse destaque aqui justamente para suscitar, né, a curiosidade. O subsolo da floresta amazônica é riquíssimo. Aí você para agora e diz, mas no início do capítulo, o professor Rubens falou que o solo da floresta amazônica é pobre. Não é porque tem um sistema de lixiviação, né? Lava constantemente aquele solo e os nutrientes do solo vão embora. Veja só, eu estou falando de nutrientes. Quando eu estou me referindo a essa substância super mega importante aos vegetais, o solo da floresta amazônica é pobre, né? Devido ao sistema de lixiviação. Porém, quando eu estou falando em minerais, ouro, prata, diamantes e assim por diante, o subsolo da floresta amazônica é riquíssimo, está aqui no grau aumentativo, ok? É riquíssimo. Aí eu gostaria de fazer outro tipo de ponderação, não é? Esse riquíssimo aqui, infelizmente, nós aqui, nosso país, não conhecemos. Agora, observe que coisa interessante. Todos os países do mundo sabem que aqui é riquíssimo. Valoriza essa parte aqui. Prova disso que tem pessoas em outros continentes, existem nações em outros continentes que estão brigando aqui por essa parte do território. Mas, por favor, né, observe que nas nossas aulas, 6º ano, né, 7º agora, a gente sempre fez essa reflexão. A preocupação da maioria dessas pessoas não é com a população indígena. Não são com os animais, com os vegetais e tal e assim por diante. É devido aos minerais que estão aqui, né, na classificação riquíssima. Ok? Então, é muito legal a gente parar e fazer esse tipo de reflexão. Né? Então, a partir desse momento, e já de outros, vários professores já passaram por aqui, né? Cada um tem dado a sua contribuição, né? E a gente tem mostrado a cada dia, né, que a escola é importante, e um dos pontos importantes da escola é justamente despertar, né, para essa nova visão, ou até então uma visão que a gente nunca teve, né, de passar a valorar, né, a dar valor ao nosso território. Porém, para dar valor ao nosso território, é importantíssimo estudar, pessoal. Estudar significa conhecer. Como é que você vai proteger o teu território sem conhecer? Como é que você vai administrar as suas finanças sem conhecer de matemática? Ah, professor, eu contrato um contador, uma pessoa especialista, tá bom. Você vai entregar todos os teus segredos nas mãos dessa pessoa. Ok? Então é importante, gente, independente da disciplina, né, se aprofundar no conhecimento, ok? Seguindo, pessoal, a gente tem aqui, ainda trabalhando, né, nessa questão das riquezas na região norte, é riquíssima. Agora veja só que coisa interessante. A região norte é riquíssima, agora na visão política e na infraestrutura é pobre. É pobre. É uma das maiores regiões do nosso país, porém é a região mais pobre com relação à infraestrutura. O que é isso? Estradas, atendimento médico e assim por diante, né? Porém é proposital. Não pode, saiam todos daí, não tem infraestrutura, tá bom. E quem vai tomar conta disso aqui? Né? Quem vai tomar conta? Você lembra um comercial aí, né, da TV? Não sei o que é tudo, não sei o que é pop e tal e assim por diante. Vai lá tomar conta, tá bom? Aí eu tenho aqui, projeto Grande Carajás.
Qual é o objetivo desse projeto? Abastecer a demanda, aí vem aqui, ó, abastecer, olha a palavra, internacional de recursos minerais. Estados Unidos, China, Japão, tá bom? Um projeto criado por brasileiros, no território brasileiro, com recursos naturais, minerais brasileiros, com o objetivo de atender o que, pessoal? Olha só, o objetivo internacional, né? Vender os nossos recursos, né, para os outros países. Pô, professor, mas a gente vende e tal, e esse dinheiro retorna para a gente, tá bom? Pergunta ao teu papai e à tua mamãe se o imposto na conta de luz, no IPVA do carro, da moto baixou, né? Não, todos os dias aumentam. E o que estão fazendo com os nossos recursos? Existe outro projeto, tá bom? Que é de Serra Pelada, o mesmo objetivo, certo? Cavaram tanto essa região que mudou a geografia, a topografia dessa região. O local, né, propriamente dito, Serra Pelada, aqui do norte do nosso país, na região norte do nosso país, né, ele foi tão explorado que hoje é um lago com mais de 100 metros de profundidade. Tá bom? Ainda há exploração, a procura incessante pelo ouro. Como vocês podem observar, eu tenho aqui a ocupação e a distribuição populacional. Já começa com uma característica aqui bem marcante, tá bom? E não ache que é estranho. Majoritariamente é composto pelos grupos indígenas. A terra são deles. O espaço é deles, tá bom? A ocupação dos europeus aconteceu de forma gradativa, foi aos poucos. Lembrando, os europeus não conheciam essa parte aqui. Uma pequena parte do litoral brasileiro. Mas, com o passar do tempo, eles começaram a explorar e, opa, tem algo muito interessante aqui. A parte riquíssima que eu apresentei, né, bem anteriormente, tá bom? A população nordestina passou a integrar, né, toda essa parte populacional. E qual foi o principal estopim para a população nordestina vir para a região norte do nosso país? Fugir da seca, ok, pessoal? A população europeia proporcionou a urbanização, lembrando, proporcionou a urbanização não porque eles eram bons, tá bom? Toda essa parte da urbanização eles proporcionaram para eles mesmos, para facilitar a vida deles. Estradas, comércios, bancos, tá bom? Postos de atendimento de saúde, escolas, tal, foram para a família deles, certo? Uma outra questão aqui muito interessante é a produção da borracha, a qual ela foi muito lucrativa. Foi o que mexeu com essa região. É um produto muito ativo que mexeu com essa economia aqui. De uma forma tal, né, que começaram a surgir os tão míticos rei da borracha e assim por diante. Certo? Vamos seguir? Eu tenho aqui o comércio e a industrialização. Aí eu peço para vocês agora pegarem os livros, tá bom? Os alunos que não estavam, né, com os livros acompanhando as nossas aulas. Na página 143 eu tenho o comércio e a industrialização. Observe aí, pessoal, que eu tenho a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Qual foi o objetivo? Era promover o desenvolvimento da região, integrando a economia nacional. Então o governo passou a liberar dinheiro, tudo isso para facilitar essa economia aqui, né, dessa região. E foram muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Por incrível que pareça, não deu certo. Foi criado outra Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudã. Né? Qual era o objetivo? Investir recursos federais na construção de rodovias e usinas hidroelétricas. Será que deu certo? Muito dinheiro, muito dinheiro. Foi criado outro. A Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, tá bom? Qual era o objetivo dela? Né? Era a atração por meio de incentivo fiscal de indústrias nacionais e principalmente estrangeiras para que montasse fábricas de bens de consumo na capital do Amazonas, Manaus. Observe, muito incentivo, foi muito dinheiro para a região norte. E a região norte, na atualidade, continua em uma situação, né, de decadência. A população sofrendo,
e sofrendo muito, gente, sofrendo muito. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura do último parágrafo desse texto, dessa temática, tá bom? Que é justamente, vou destacar aqui, ó, olha só, a gente tem as indústrias eletrônica, as indústrias de informática, olha só, na região norte, as indústrias químicas, região norte, tá bom? A produção, né, de veículos de duas rodas, motocicletas, tudo, né, dessa área Manaus, né, da área norte do nosso país, certo, pessoal? E seguindo aqui, lembra que eu falei sobre a questão do comércio e industrialização, quando eu falei foi muito dinheiro, mas foi muito dinheiro mesmo. Até hoje estão quebrando a cabeça aqui com a rodovia Transamazônica. Aqui está o percurso dela. O objetivo da rodovia Transamazônica era justamente ligar, e como liga, a região Nordeste com a região Norte. Uma parte, né, foi concluída. E a parte que mais interessa, que é justamente da região Norte, pode colocar aí no YouTube, pode pesquisar aí. Veja alguns vídeos, veja como é que está essa área aqui. E olhe que os projetos para mandar dinheiro para reformar, ou melhor, para fazer essas estradas, não foram poucos. Hoje estão lá. Simplesmente abriram uma parte da floresta, fizeram passar veículos e no período, né, de chuvas mais rigorosas é impossível. E olhe, pessoal, aqui moram pessoas. E quando essas pessoas adoecem, vai fazer o quê? Esperar simplesmente pela morte. E há tempo que está indo dinheiro para cá. Há muito tempo. Aí você pode estar perguntando, professor, mas o que eu tenho a ver com isso? Estuda. Vai estudar. Quem sabe vocês do 7º ano serão, como são, o futuro para pensar em projetos, para pensar em ideias, para mudar o país de vocês. É o estudo, pessoal. Não tem outra forma. Não existe fórmula mágica. Né? Tem que estudar. Então não adianta você ficar aí do outro lado criticando político A, político B e tal. Esquece esses camaradas. Né? Pega o teu livro, leva o teu estudo a sério. Né? Agora mesmo, senta aí em uma cadeira, olha essa tela do computador, tua TV, teu celular e leva os estudos a sérios. Tá bom? Aqui eu tenho a proposta da divisão do Pará. Acharam um pouco. Ninguém está sofrendo. Vamos fazer o seguinte. Acredito que o Pará é enorme. Iremos dividir o Pará em 3 outros estados. Seria Pará, Carajás e Tapajós. Acharam um pouco. Inclusive fizeram até uma eleição porque a população começou a se revoltar. A população disse, olha, eu acho que a gente tem algo mais interessante para se fazer do que a gente está pensando em dividir isso aqui. Aí você pode estar pensando em casa, dividiria, sem problema nenhum. Tem muito problema aqui. Ao dividir isso aqui, tem que eleger, tem que fazer novas eleições, mais 2 governadores, mais não sei quantos prefeitos, posto de saúde, hospitais, vai ter que duplicar tudo aqui. Então sempre um gasto de dinheiro que deveriam ir para as outras áreas que são emergenciais, certo? Logo fizeram uma eleição e a população deu a resposta. Não, vamos deixar do jeito que está. Ninguém irá, né, dividir esse estado aqui, tá bom? Mas houve essa proposta, certo, pessoal? E tem a questão aqui que sempre é atual, o desmatamento e a preservação. Deixei essa palavra aqui, ó, proposital, tá bom? A palavra correta aqui que deveria constar nos livros de vocês seria conservação. Preservação, você chegaria em uma área, colocaria um vidro e diz, agora ninguém vai tocar nisso aqui. Mas a natureza foi feita para a gente usar. Logo, não é preservação, é conservar. Conservar é você passar a utilizar aqueles recursos naturais, né, de uma forma consciente, pensando no futuro, certo? E o desmatamento, gostaria de destacar aqui para vocês, né, a luta para essa área, por favor, a gente está lutando de uma forma errada, estamos lutando, né, para evitar isso aqui, o desmatamento. Mas eu gostaria de informar para vocês que a gente pode conseguir evitar isso aqui, mas a floresta vai continuar se destruindo. Por quê?
A gente tem que lutar contra o desmatamento, a gente tem que lutar contra a exploração do ouro exagerado, a gente tem que lutar contra, né, o preconceito contra a população indígena, a gente tem que lutar contra, né, os outros tipos de grupos humanos que estão em constante caças por animais e assim por diante, que colocam esses animais, né, em extinção, tá bom? Então, muitas vezes a gente fica focado em um único problema, sendo que nessa área aqui a gente tem diversos outros problemas, certo, pessoal? Aqui eu tenho um demonstrativo. Como vocês bem sabem, eu não acredito muito em gráficos. Se não fui eu que fiz, logo eu fico com um pé atrás, tá bom? Esse gráfico é bem semelhante ao que está no livro de vocês. Olha o que esse gráfico está dizendo aqui, rapidamente, tá bom? Olha aqui, ele começou fazendo essa leitura, esse estudo, em 1988 e foi até 2013. Observe que em 1988, olha só, até 2000, na metade de 2004, ele começou a cair. Caiu o que, professor? O nível de desmatamento. E aí eu fico imaginando, pessoal, se hoje, aqui, ó, até 2013, hoje a gente está muito espantado com o nível de desmatamento. E tem que ficar mesmo, tá bom, pessoal? Imagine se a gente está aqui e esse gráfico está informando para mim que diminuiu. Eu não quero imaginar nem o que era isso aqui, hein? Outra coisa muito interessante quando a gente faz uma leitura do gráfico. Veja só. A gente pode ficar alegre com tudo isso aqui, ó, diminuiu. Ok, eu posso acreditar, diminuiu, certo? Mas os dados aqui não estão levando em conta essa alta aqui não, tá bom? Isso aqui é do passado. Praticamente ele anulou. Tá bom, diminuiu, mas o que a gente perdeu, será que vale a pena comemorar? Diminuiu. Ah, professor, olha antes como estava. Eu concordo com você, meu querido, minha querida. Diminuiu bastante, tá bom. Mas isso aqui vai fazer com que a gente consiga restaurar o que a gente perdeu aqui? Ok? Então, muito cuidado quando vocês forem analisar esses gráficos. Muito cuidado, certo? Vamos seguir aqui. Unidades, aí agora sim. Unidades de conservação da região norte. Observe aqui, pessoal, aqui está o nosso país, né? A extensão continental. Cada ponto desse daqui verde é uma unidade de conservação. Tem um mapa semelhante desse no livro de vocês, nesse conteúdo, tá bom? Essa unidade, qual é o objetivo da unidade de conservação? Lutar por essas áreas onde elas estão, né, instaladas, certo, pessoal? Agora veja que injustiça, né? Muito grande, um país muito grande. Agora veja a luta dessas pessoas, dessas instituições que estão lutando para preservar. E muitas vezes, é duro dizer isso, perdem a luta, tá bom? Porque infelizmente o dinheiro fala mais alto. Só aqui no nosso país? Não, em qualquer lugar do mundo, tá bom? Já escutaram, né, o ditado geralmente os nossos avós, pais, né, quer conhecer o homem de dinheiro e poder. Quantas pessoas estavam lutando aqui pela conservação desse território? E hoje até esqueceram por que estavam lutando. Certo, gente? Mas, sabe qual é a nossa esperança nessa situação aqui, pessoal? São vocês. Tá bom? São vocês. Talvez essa seja uma das nossas principais, né? O principal combustível para a esperança de todos os professores é que existe vocês para um futuro, certo? E, como sempre, pessoal, para a gente não deixar de praticar, tá bom? Eu tenho aqui a página 148 a 149, poucas páginas, apenas uma páginazinha. E eu peço para vocês realizarem essas atividades, tá bom? E como sempre, não perca a fé.